Acessamos o menu à esquerda e clicamos em Anonimização Pseudonimização. Vamos ao menu à direita e escolhemos a opção Arquivos. Será aberta uma tela na qual você deve arrastar e soltar o arquivo desejado ou pressionar o botão Selecionar arquivos e escolhê-los no sistema local. Feito isso, pressionamos o botão Continuar. O próximo passo é escolher a modalidade de substituição que queremos que nossos arquivos tenham, tanto para anonimizar, de forma irreversível, quanto para pseudonimizar, de forma reversível. O mascaramento, apenas para anonimato, é a ocultação de dados por asteriscos ou linhas pretas, caixas pretas. Tokenização é a substituição de dados por tokens compostos por um prefixo que indica o infotipo per, log, web, dat e o numerador para diferenciá-los. Em substituição aos dados sintéticos, os dados são substituídos por outros da mesma natureza. Por exemplo, se for um nome masculino com sobrenomes, será substituído por outro nome masculino com outros sobrenomes. Uma vez escolhido o método de substituição, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. Para configurar as exceções, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. Todas as configurações de exceção positivas e negativas salvas aparecerão entre as opções. Caso não seja necessário aplicar nenhuma configuração específica, será aplicada a configuração padrão, que não contém exceções positivas ou negativas. Para configurar os infotipos, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. As diferentes configurações de infotipos salvas aparecerão entre as opções. Se não desejar aplicar nenhuma configuração específica, a configuração padrão contendo todos os infotipos ativos será aplicada por padrão. A tela a seguir mostra um resumo da operação que foi configurada. Antes de clicar no botão Iniciar processo, você deve prestar muita atenção a esta etapa. Caso os documentos que você deseja anonimizar possuam grande parte das informações em retrato ou outra orientação diferente da padrão, é recomendável ativar a aba Otimização de detecção de texto em diferentes orientações para melhor leitura do documento e, portanto, melhor anonimização. Caso contrário, não é recomendado ativá-lo porque os tempos de processamento aumentam. Agora clicamos em Iniciar processo e uma animação aparecerá indicando que o processo está em andamento. O processo termina com a apresentação desta tela, momento em que o navegador baixa o arquivo anonimizado. Dependendo da configuração do seu computador, o documento será baixado para a pasta previamente configurada ou perguntará onde deseja armazená-lo. NET permite personalizar o processo de anonimato e monitorá-lo manualmente. Desta forma, você poderá editar o resultado proposto pelo NET, incluindo ou excluindo do anonimato tudo o que considerar adequado. Baixamos os arquivos e selecionamos o procedimento de anonimato e revisamos a configuração de exceções e infotipos que queremos aplicar. Antes de iniciar o processo, devemos ativar o botão Deseja monitorar manualmente? Depois de ativado, clique em Iniciar processo de supervisão manual. Uma vez processado o documento, acessamos a seção onde o usuário pode editar o resultado proposto pelo NET antes de baixar definitivamente o documento protegido. A visualização do documento mostra em vermelho os dados que, caso não sejam editados, serão anonimizados. Da mesma forma, no lado esquerdo da tela são mostrados todos os dados a serem anonimizados. Você pode fazer o processo de anonimato manual diretamente na tela de visualização ou trabalhar diretamente com os dados que encontramos listados à direita da tela. Os dados que Ninis propõe anonimizar são apresentados sublinhados a vermelho no documento. Caso pretendamos manter visíveis os dados pessoais que Ninis inicialmente propõe anonimizar, podemos excluí-los do processo de anonimização de duas formas simples. Selecionamos os dados que queremos manter visíveis no próprio documento e pressionamos o botão vermelho com o símbolo da lixeira. Na lista de palavras à direita podemos selecionar os dados que queremos manter. Na lista de palavras à direita podemos selecionar os dados que o NET se propõe anonimizar e que queremos excluir do processo. Uma vez selecionado, pressione o botão vermelho com o símbolo da lixeira. Com esta funcionalidade, os dados selecionados permanecerão visíveis no documento final. Contudo, estamos apenas excluindo da anonimização os dados especificamente selecionados, ou seja, se os dados se repetirem ao longo do documento, continuarão a ser anonimizados. Se quiser mantê-lo visível em todo o documento, será necessário utilizar a opção de desanonimização múltipla.
Se quisermos incluir dados no processo de anonimato para que não fiquem visíveis no documento final, é necessário selecionar os dados no documento e clicar no botão com o símbolo de mais. Os dados serão anonimizados. Porém, apenas os dados selecionados serão anonimizados e poderão permanecer visíveis em outros pontos do documento onde apareçam repetidos. Caso deseje anonimizar os dados ao longo de todo o documento, será necessário utilizar a opção de anonimato múltiplo apresentada a seguir. Se quisermos anonimizar uma assinatura, um logotipo ou uma área específica do documento, podemos fazê-lo. Com a opção de anonimato gratuito, o usuário pode desenhar um retângulo que cubra qualquer parte do documento para que o NET o anonimize. Como funciona? Muito fácil. Selecionamos o botão de anonimato gratuito, desenhamos a área que queremos anonimizar e agora podemos fazer um anonimato gratuito. Muito fácil. Selecionamos o botão de anonimato gratuito, desenhamos a área que queremos anonimizar e selecionamos novamente o botão de anonimato gratuito. Se desejar anonimizar a área em todas as páginas do documento, podemos fazê-lo selecionando o botão duplicar em todas as páginas. Para eliminar qualquer área livre que tenhamos desenhado, podemos utilizar os botões do símbolo da lixeira para deletar apenas uma das áreas ou todas as anteriormente duplicadas ao longo do documento. Uma vez supervisionado o documento, pressionamos o botão finalizar para obter o download do nosso documento anonimizado. O Ninis oferece a capacidade de anonimizar vários documentos e até mesmo pastas usando a funcionalidade de processamento em lote. Como fazemos? No menu localizado à direita da tela, selecionamos a seção Processamento em lote e acessamos a tela inicial onde estão resumidas as instruções a seguir. Selecionamos o botão Continuar e acessamos a próxima etapa onde é necessário nomear o lote e carregar os arquivos ou pastas a serem anonimizados. Neste caso chamaremos de Demo. Assim que os documentos forem carregados, pressione o botão Continuar para avançar. O próximo passo é escolher a modalidade de substituição que queremos aplicar. Mascarar é ocultar dados por meio de asteriscos ou limpeza preta, caixas pretas. Tokenização é a substituição de dados por tokens compostos por um prefixo que indica o infotipo PER, ELO, WEB, DAT e o numerador para diferenciá-los. Em substituição aos dados sintéticos, os dados são substituídos por outros dados sintéticos da mesma natureza. Por exemplo, se for um nome masculino com sobrenomes, será substituído por outro nome masculino com outros sobrenomes. Uma vez escolhido o método de substituição, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. Para configurar as exceções, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. Todas as configurações de exceção positivas e negativas salvas aparecerão entre as opções. Caso não seja necessário aplicar nenhuma configuração específica, será aplicada a configuração padrão, que não contém exceções positivas ou negativas. Para configurar os infotipos, selecionamos a configuração que queremos aplicar ao documento. As diferentes configurações de infotipos salvas aparecerão entre as opções. Se não desejar aplicar nenhuma configuração específica, a configuração padrão contendo todos os infotipos ativos será aplicada por padrão. Clique em Continuar e acessaremos diretamente a seção de monitoramento de processos em lote. Esta seção nos permite monitorar o progresso ativando o botão Atualização Automática de Status. Assim que atingir 100%, os arquivos ficarão disponíveis por 24 horas para download. Após esse período, eles serão eliminados por segurança. Para baixar o lote, basta selecionar o botão Download. Como personalizamos o resultado do anonimato de que precisamos? Nimis oferece diferentes maneiras pelas quais você pode configurar facilmente os dados que deseja proteger. Acessamos a seção Configuração localizada no menu à esquerda. Nesta seção, criaremos e salvaremos quantas configurações quisermos, para posteriormente serem aplicadas tanto no processamento de documentos individuais quanto na seção de controlo. Uma vez criadas as primeiras configurações, podemos posteriormente acessar esta seção para consultá-las, editá-las ou excluí-las. Que opções de configuração Nimis nos oferece para personalizar o resultado? Por um lado, temos as chamadas exceções. Nada mais são do que listas de palavras que podemos acrescentar para que sejam sempre anonimizadas, exceções negativas. Por outro lado, temos as chamadas exceções. Nada mais são do que listas de palavras que podemos acrescentar para que sejam sempre anonimizadas, exceções negativas. Ou, pelo contrário,
As exceções positivas devem ser sempre excluídas do anonimato e permanecer visíveis. Por outro lado, temos os chamados infotipos, que são os tipos de dados que o NIMIS é capaz de detectar. Podemos decidir facilmente que tipos de dados queremos incluir ou excluir na anonimização. Dentro das exceções temos exceções positivas e negativas. As positivas são aquelas palavras que queremos que NIMIS não anonimize, mantendo-as sempre visíveis. As exceções negativas, por outro lado, são aquelas que queremos que NIMIS inclua sempre no anonimato. Estas listas de palavras são úteis para casos em que, por exemplo, precisamos que todos os nomes de empresas, exceto NIMIS, sejam anonimizados. Neste caso, bastará acrescentar a palavra NIMIS à lista de exceções positivas. Como configuramos exceções positivas e negativas? Depois de acessar a seção de configuração, devemos selecionar a guia Configuração de exceção. Nesta tela veremos todas as configurações de exceção salvas. Se nenhuma configuração foi salva anteriormente, veremos apenas a configuração padrão com o nome padrão. Esta configuração estará vazia. Portanto, para salvar a primeira configuração de exceção, podemos editar a configuração padrão ou criar uma nova configuração onde incluiremos as listas de palavras. Para editar a configuração padrão, basta clicar no nome Default e acessaremos diretamente as telas nas quais podemos incluir as exceções positivas e negativas. Pelo contrário, para criar uma nova configuração, devemos selecionar o botão com o sinal de mais. Será aberta uma janela na qual nomearemos a configuração que queremos salvar, por exemplo, teste. Após clicar em adicionar, acessaremos a tela onde adicionaremos as listas de palavras. Neste caso, queremos excluir a palavra NIMIS do anonimato, para que permaneça sempre visível. Para isso, selecionamos a aba Exceções Positivas e adicionamos a palavra NIMIS clicando no botão com o símbolo de mais. Depois que todas as exceções positivas forem adicionadas, elas poderão ser removidas usando o botão da lixeira. Para configurar exceções negativas, ou seja, palavras que queremos que NIMIS sempre anonimize, seguiremos os mesmos passos depois de acessar a aba Exceções Negativas. Neste caso, vamos incluir as palavras carta-poder no anonimato. Como você pode ver, apesar de não serem dados pessoais, podemos solicitar à NIMIS que anonimize quaisquer dados através desta lista. Infotipos são os tipos de dados que o NIMIS é capaz de detectar, desde nomes e sobrenomes de pessoas até números de placas de veículos. Graças às opções de configuração, podemos selecionar quais tipos de dados queremos que sejam anonimizados e quais não. Por exemplo, se para um determinado documento quisermos que os nomes de todas as pessoas do documento fiquem visíveis, será necessário desativar o infotipo por. Caso contrário, se quisermos que todos os nomes sejam anonimizados, teremos que ativar o infotipo por. Através da janela de configuração podemos salvar diferentes combinações de infotipos para aplicá-los posteriormente a diferentes documentos. Isso nos permite aplicar rapidamente diferentes configurações aos diferentes tipos de documentos que precisamos processar. Por exemplo, pode acontecer que nas folhas de pagamento a serem anonimizadas, precisemos apenas cobrir os nomes e DNIs, mas nos contratos de trabalho precisemos anonimizar os nomes, DNIs e endereços. Portanto, salvaremos duas configurações diferentes para que possamos aplicá-las de forma intercambiável no processamento de folhas de pagamento e contratos. Como salvamos as diferentes configurações de infotipos? Na seção de configuração, selecionamos a guia Configuração de Infotipo. Todas as configurações salvas anteriormente aparecem nesta tela. Se nenhuma configuração tiver sido salva anteriormente, somente a configuração padrão que contém todos os infotipos ativos ficará visível. Para configurar uma nova combinação de infotipos, temos duas opções. Edite as configurações padrão clicando em Padrão ou adicione uma nova configuração selecionando o botão com o símbolo de mais. Uma vez adicionado o nome, acessamos a tela onde podemos ativar e desativar os tipos de dados que queremos que sejam anonimizados. Neste caso, vamos excluir as datas do anonimato, pois queremos que permaneçam visíveis. Para isso, basta desativar o infotipo DAT. Mas o que acontece se precisarmos anonimizar dados que o NIMIS não inclui na sua lista de infotipos públicos? A equipe NET adicionará o infotipo específico à guia Infotipos Privados para que você possa ativá-lo e desativá-lo da mesma forma que faz com os infotipos públicos. Depois de salvar as configurações de exceção e infotipo com o nome teste,
Vamos ver como fica o resultado do anonimato aplicando todas as opções de personalização. Lembre-se, configuramos a palavra NIT como uma exceção positiva para que permaneça visível. Adicionamos uma procuração como exceção negativa para que seja anónima. Em relação aos infotipos, desativamos o infotipo DAT para que as datas permaneçam visíveis. Antes de processar o documento, o Ninis dá-nos a possibilidade de selecionar qualquer uma das configurações que guardámos anteriormente. Selecionamos as configurações chamadas teste e processamos o documento. Como você pode ver, o resultado respeita as regras que estabelecemos através das configurações. Fácil, certo?